Oi, Luz, eu sou a Jennifer. Hoje vamos falar sobre a animação Luca. Luca, ele é uma criança, adolescente, pré, né? Que ele ficava muito naquele espaço que ele tinha, era muito limitado. A mente, o que ele enxergava era muito limitado. Ele fazia sempre as coisas que a mãe pedia, ele fazia as tarefas dele e era muito limitado. Ele só via naquele espaço em que ele vivia. Mas então ele viu objetos que caíam lá do mundo humano, né? Que caía lá de cima, né? E ele via aquilo e ele se encantava. Ele não sabia o que, que era, mas ele ficava curioso. E aquilo ali era tipo, seria reflexos, o, objetos do que poderia ser se ele saísse de lá. Era tipo um pouquinho do que ele não conseguia enxergar. E na vida real temos isso também. Igual um lugar muito limitado, que a gente não consegue ver além do que. Não consegue ver além do que a gente já está vendo, do que a gente está vivendo no momento. E sempre vai aparecendo coisas, vai aparecendo objetos, vai aparecendo pessoas que nos mostra curiosidade, que faz a gente ficar curioso, tipo, se a gente quer aquilo, ou se pode ser algo legal, ou se pode ser algo ruim, mas tem uma certa curiosidade. E aquilo ali seria só um vislumbre do que poderíamos ser, né? E então veio no filme apareceu aquele menino que eu não lembro o nome, mas aí ele apareceu. E ele meio daquele jeito dele, pegou as coisinhas dos humanos, levou pra casinha dele, para o lugar onde ele morava lá de pedra. E ele meio que tirou ele de lá à força, né? Foi a primeira vez que ele viu a Terra, que ele se transformou, né, em ser humano. E Alberto, lembrei. E o Alberto, ele representa alguém que te tira fora do conforto. Alguém que é igual o Luca, né? Que ele estava muito inseguro e ele não tinha essa coragem. Mas aí o Alberto forçou ele sair, tirando ele da água, né? E, igual eu falei, o Alberto representa alguém que te tira da linha de conforto, que te faz se sentir insegura até, porque você tá num lugar novo. E ele é a pessoa em que te apresenta algo desconhecido. E depois eles têm amizade, né? E aí o Luca, quando viu a Vespa, ele queria ter. Ele falou que era o sonho do Luca. Quer dizer, o Luca falou que é o sonho dele. E que ele queria daquele. Mas aí a mãe, vendo que ele ia muito, ele sumia, ela acabou seguindo e acabou vendo que ele foi que ele ia para a Terra, né? E ela não queria, tanto que ela chamou o tio dele, que é irmão do pai dele, irmão do pai do Luca, né?
que ela queria levar ele para longe, porque ela queria proteger, e não é culpa dela, era o filho dela, ela queria proteger, ela sabia o quanto o ser humano poderia ser perigoso, e ela não queria isso para ele. Mas ela também estava segurando ele demais, e estava segurando com muita força. E ela preferia deixar ele longe dela, mais seguro naquele lugar. Mas vamos combinar que foi uma decisão duvidosa ter levado com aquele tio velho estranho, né? Mas ela decidiu isso. Mas aí ele fugiu pra terra. E lá eles falaram que o Alberto deu a ideia deles ir lá para um lugar onde tem pessoas, né? E aí eles foram. E lá o Alberto, ele sempre achava que ele estava certo. Não, tipo, eu me acho certo. Ele só não sabia e ele falava o que achava. E ele falava isso de um jeito que as pessoas achavam que ele sabia, né? Foi onde a gente conheceu a Julieta. Ou Julie. Ou Julieta, não lembro. Ela representa uma pessoa pé no chão, aquela que te ajuda, a que não é tão eufórica para dar ideias, para te levar a lugares, né? E ela foi aquela que ouviu ele, aquela que ajudou ele. Não que o Alberto não ajudava, né? Mas a Julieta era alguém pé no chão, aquela que falava a verdade e dependendo se for ruim ou boa, e ele vai lidar com isso, né? E o Alberto era mais aquele que pensava grande, que não pensava nas consequências, que não pensava como chegar lá. E ela era o pé no chão, que falava nas coisas ruins que poderiam acontecer e nas coisas boas também. Tanto que enquanto eles estavam querendo participar do jogo deles lá, né? O Luca acabou gostando muito de aprender, e principalmente de aprender sobre as estrelas, sobre o universo, né? E então o sonho dele mudou. Mas, independente de qual o sonho do Luca, a essência era a mesma. Ele queria ser livre, ele queria. E aprender também é algo de liberdade, né? Aprender, a gente pode usar isso para nós ser livres, para a gente não ficar preso em empresas, em negócios. A gente pode ser livre, a gente pode ter nossas próprias coisas e conseguir do jeito que nós quer. E o Luca, ele aprendeu, ele gostava muito, ele tinha essa anseia por aprender. Coisa que ele não tinha muito. Se ele ficasse muito preso lá na água, lá na casa dele, ele não iria aprender, ele só teria aquilo. E aquilo ele já aprendeu, só que ele queria muito mais que isso. E o Alberto ele não gostava da ideia, porque ele achava que poderia deixar ele de lado, por causa que o pai dele abandonou, o Luca também poderia, né? Ele queria manter o Luca perto dele. E conforme o filme vai passando, a Julieta aprendeu não. Ela soube que eles são animais marinhos. E quando isso aconteceu, né? Ela gritou, né? Naquele momento em que o Luca e o Alberto estavam brigando. Ela gritou, mas foi muito no automático. Não é que ela realmente tinha medo especificamente dele. Ele foi automático, ela ficou com medo. Foi algo que inesperado. E o Luca falar aquilo foi. Ele, sabe, não queria perder aquilo que ele já tinha, aquilo que ele aprendeu. Ele queria continuar aprendendo, mas ele pensou: se eu falar que eu também era, ele
poderia perder, né? Ele poderia não ter a chance de aprender mais, né? E também antes disso, o Alberto ensinou a falar silêncio Bruno, que era para calar o medo, né? E muito das vezes eles falavam isso, ele usava isso, porque naqueles momentos, quer dizer, embora o Alberto quase quer se matar várias vezes, né? Mas eles usam isso para eles não ficar parados por causa do medo. Em alguns momentos da vida a gente tem que fazer isso. A gente não pode ficar parado por medo, porque senão a gente não vai avançar. E o Roberto ensinou isso e é muito importante pro desenvolvimento do Luca e de todo mundo, né? Até do Alberto mesmo. E quando eles estavam mais pra frente, o Luca, quando eles brigaram, ele voltou, né? Lá pra onde o Alberto ficava, onde ele morava, e eles conversavam. E o Alberto falou que o pai dele o abandonou, ele falou que ele entendia que era melhor ficar sem ele. O Luca tentou falar que não era verdade, e tal. Só que aí o Alberto não queria falar com ele, queria que ele fosse embora. E aí o Luca falou que não, eu vou participar do negócio lá e vou ganhar a Vespa para nós dois. Naquele momento ele já não estava pensando muito nele naquele momento, né? Porque já não era mais o que ele queria ali. Mas ele falou, se fosse para o Alberto ficar bem de novo, ficar legal, ele não se sentir mais sozinho, então vou fazer isso por ele. Ele deixou o sonho dele por causa do Alberto naquele momento. Ele falou, vou ganhar a Vespa para nós ir sobre o mundo. E o Alberto ele já não acreditava mais nisso. E às vezes em alguns momentos, ele podia se sentir seguro, poderia achar que não, que esse sonho era impossível, mas ele sempre escondia isso. Ele provocando, ele testando, ele usando o humor, né, para poder deixar isso de lado, né? E o Luca, ele tava conseguindo isso, né? Ele lá na competição, ele tava indo lá, ele não queria ser visto, ele colocou um negócio para ficar pesado e ele andou na água. E ele tá fazendo isso pelo Alberto. E no final, um pouco mais pra frente, quando começou a chover, ele parou. E acho que naquela conversa que eles tiveram, né, o Alberto entendeu que, tipo, eu vou ajudar meu amigo, ele tá precisando e eu vou lá. E ele foi. Ele ia trazer um guarda-chuvão pra abrigar o Luca, né, enquanto ele está andando. Só que aí aquele insuportável, que eu não lembro o nome, empurrou ele, fez ele cair, transformou ele no animal aquático, não lembro. E todo mundo ficaram com medo, todo mundo se afastaram. E aí o Luca vendo aquilo, ele tomou coragem e falou, não vou deixar vocês tratar ele assim. E andou de bicicleta, se transformou num bicho marinho e pegou o Alberto e os dois lá embaixo. Fizeram aquela confusão toda. Pra aí eles ajudar, né, que a Julieta, ela empurrou aquele
aquele menino lá. E eles ajudaram. Então veio o pai da Julieta, viu eles lá. Aí ele percebeu que eles, no final, são eles. E a aparência deles não muda. Quer dizer, a aparência deles muda, mas o Luca não vai mudar, não vai ser outra pessoa além de ser o Luca por causa da aparência dele. Assim como o Alberto. E o homem não falou com essas palavras, né? Ele não disse isso, mas ele falou. Eu sei quem eles são. Eles são Luca e Alberto. E é só isso que eles precisavam ser. Ser Luca e o Alberto. E aí eles ganharam e eles compraram a Vespa. E aí a Julieta falou que ela tinha que ir para a escola. O Luca ficou meio assim, né? Ele ficou chateado porque ela ia, ele foi e falou: "Você conta para mim que você aprendeu e tal?" E ela falou que ela poderia deixar uns livros para ele. E aí eles correram lá para dentro e o Alberto ficou um pouquinho mais. Ele olhou para onde eles tinham ido e olhou para a Vespa dele e viu que mesmo o Luca estando longe, mesmo o Luca não estando perto dele, mesmo ele não tendo a Vespa, ele ainda tinha o Luca, ele ainda tinha a amizade deles, ele não precisava daquilo, porque naquele momento ele já conseguiu o que queria. Talvez seja a Vespa que ele conseguiu, ele só queria liberdade. E naquele momento ele conseguiu, ele já não precisava ficar mais preso pelo lado. Ele ficar preso pelo lado humano dele, pela aparência humana dele. Porque agora ele poderia ser os dois ao mesmo tempo. Ele poderia ser humano e ele poderia ser o lado marinho dele. E ele conseguiu isso, ele conseguiu a liberdade que ele tanto quis. E a Vespa era só. Foi só o final do sonho dele, que no final não era a Vespa, assim como o do Luca não era a Vespa, e sim a liberdade. E ele decidiu vender a Vespa para conseguir um ingresso para eles poder ir junto, para ele poder estudar junto com a Julieta. E no próximo ano eles iam se ver de novo. E no final todo mundo realizou os sonhos deles, que era ser livre. E no final a mãe, ela ficou longe do filho, igual no começo, só que agora ele está realizando o sonho dele. Ele já não precisa ficar mais preso, igual no começo da decisão dela de levar ele para longe. Se ela mandasse isso para longe, ele não ia fazer nada, ele ia ficar estático. Mas agora ele está longe, mas ele está fazendo o que ele sempre quis. E é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nada. E é isso. E tchau. E lembre-se, luzes não fiquem escondidas. Tchau.